Alô, alô, minha querida turma do sexto ano, vamos aqui para mais uma aula de História com o professor Pedro, para nossa nona aula aqui através da plataforma do YouTube. E a galera, aqui é o seguinte, ó, aqui não tem demora, aqui não tem moleza, que a gente já vai iniciar agora um novo capítulo. Vamos falar agora sobre o capítulo 9, vamos dar introdução e também conclusão a esse capítulo. Hoje vai ser arretado, hoje vai ser madeira, hoje não vai ter moleza, a gente vai iniciar e finalizar o capítulo hoje aqui, ó, de uma vez só, entendeu? Porque o assunto não é longo. O assunto não é longo e dá pra gente ir fazendo as anotações. Portanto, ó, não deixa de fazer anotação, não deixa de anotar os tópicos, não deixa de dar pause para analisar e para refletir, tá certo? Então aqui, vamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre origens e legados da Grécia Antiga, sociedade que desempenhou um papel extremamente importante, significativo na história mundial. Então, ó, se atenta para esse detalhe, galera, porque a cultura grega foi tão influente que até hoje ela é referência para muitas coisas, principalmente, por exemplo, para desenhos animados que são exibidos, por exemplo, na Disney, né? Exibidos na Globo, no SBT. Então aqui, ó, já trago logo o desenho Hércules com Pégasus, que é um cavalo alado, Hércules, que é um herói, ou um semideus, né, que é metade homem, metade deus. E aqui o sátiro, que é um cara que representa, por exemplo, aqueles caras que era metade homem com pernas de bode. Então, ó, isso está tudo que incluso nas histórias da chamada mitologia grega. Por quê? Os gregos, eles utilizam, por exemplo, de divindades, de mitos, para explicar a sua realidade, a sua religião, que esse conjunto de vários mitos vai ser conhecido como mitologia. Então a gente conhece muitas histórias baseadas na mitologia grega. Então, pessoal, se liga aí que vai rolar história interessante agora, entendeu? Então vamos lá. Quando a gente fala de Grécia, a gente fala do território que hoje realmente compreende a Grécia. Só que ele já foi, claro, em muitos períodos muito mais amplo, por exemplo. Então vamos lá. O que a gente entende, pessoal, como Grécia Antiga? Quando eu falo Grécia Antiga, eu não estou falando da Grécia atual, com a realidade atual, da forma de governo atual, de como acontece agora. Mas eu estou falando da Grécia Antiga. No passado é tipo o Egito Antigo, tipo as antigas sociedades. E a Grécia, por exemplo, é uma delas. Mas, você diz, ô professor, por que se fala Grécia? Por que eu entendo como Grécia? Porque Grécia é a forma como os romanos chamam o povo que mora nesse território, que eles vão chamar de Grécia, tá certo? Eles vão chamar de Grécia. Aí eles vão dizer, ó, se aqui é a Grécia, quem mora na Grécia é grego. Mas isso foram os romanos que inventaram. Mas, então você diz, então como é que os próprios gregos se denominavam? Eles diziam que o lugar que eles moravam, onde é a Grécia, se chamava Hélade. E quem mora em Hélade se chama heleno, e não grego, e nem Grécia, tá? Então, os próprios gregos, os povos habitantes daquele lugar, eles vão chamar aquele lugar de Hélade, e quem mora em Hélade é heleno. Então, se liga nisso, tá bom? Então, vai se formar, por exemplo, pessoal, no sul da Península Balcânica, ou no território conhecido como Balcãs, tá certo? Os Balcãs é onde vai formar a sociedade grega, tá certo? Então, vai ser mais ou menos na Península Balcânica. Procurem no mapinha de vocês, no Google Maps, ou pesquisem no Google, onde era mais ou menos a Península Balcânica, tá certo? E, pessoal, nesse território, por exemplo, a Grécia, ou Hélade, ela vai se formar justamente por conta da miscigenação, do agrupamento de vários povos que vão se reunir naquele lugar. Então, ó, vamos lá. Quem são esses povos? Os principais que a gente pode citar, por exemplo, são os jônios, os dórios, os aqueus e os eólios, tá certo? E esses povos vão formar, por exemplo, várias cidades conhecidas como cidades autônomas. A gente ouviu falar, como é que é o nome daquela palavrinha? Cidades-estados, tá certo? Então, aconteceu o quê? A formação de cidades-estados na sociedade grega antiga. Vou logo adiantar o nome de duas cidades muito massas, muito conhecidas, que são o quê? Atenas e Esparta, tá bom? Mas vamos lá. Então, por exemplo, esses povos, por exemplo, os aqueus, os eólios, os jônios, os dórios, eles vão dar, por exemplo, origem a vários povos. Só que os próprios aqueus, que é um dos povos que mais se destacaram, eles vão dar origem, por exemplo, à formação de várias cidades, os aqueus, tá? Os aqueus vão formar várias cidades, como, por exemplo,
Argos, como a cidade de Pilos, a cidade de Tirinto, ou até mesmo Micenas. Quem já assistiu aqui o filme Troia e já viu eles falando sobre Micenas? Micenas é uma cidade que vai ser descendente do povo aqueu. Então aqui, ó, esse povo de Micenas, eles se destacaram tanto que eles formaram uma civilização muito conhecida e que recebeu muito destaque, formando assim a chamada civilização micênica. Então atentem para isso, pessoal, a civilização micênica. Então vamos lá, como que funcionava a organização, o governo da sociedade micênica? Através do governo de um rei. E esse rei era o seguinte, ele era escolhido pelos grandes senhores das terras, ou seja, as pessoas mais poderosas escolhiam um rei para governar esses territórios, tá certo? Então, Micenas teve um rei. Teve inclusive um rei tão conhecido que aparece nos filmes chamados de Agamenon. Então, lembrem disso, tá certo? Então, ó, uma coisa que a gente não pode esquecer é justamente da formação social, dos mecanismos, das formas de proteção que eles utilizam. Eles foram pessoas, seres de uma sociedade que buscavam se proteger. Como era uma sociedade guerreira, tinha que se proteger dos inimigos. Então, por exemplo, eles erguiam várias muralhas ao redor dos palácios para protegerem-se. E essas muralhas, eu quero que vocês se liguem nisso agora. Vou até olhar aqui nos olhos de vocês. Prestem atenção. Essas muralhas, elas eram formadas através do agrupamento de pedras, de grandes blocos de pedras, um em cima do outro. Detalhe, não tinha cimento, não tinha argamassa, não tinha nada, era só uma pedra sobre pedra. E cada pedra dessa pesava mais ou menos várias toneladas. Aí você pergunta, oxe, como é que essas pedras eram erguidas uma por cima da outra? Aí eles acreditam que essas muralhas foram construídas pelos cíclopes. E os cíclopes são seres mitológicos, seres gigantes que só tinham um olho, tá? Então a gente já vê aí mais um aspecto da religião dos gregos, né? A crença justamente nesses semideuses, nessas criaturas, tá certo? Então aqui, ó, a construção de tudo isso era explicada na mitologia, claro, através dos cíclopes. E era uma sociedade guerreira, como eu já disse, e o que nos faz compreender, pessoal, sobre a sociedade grega é justamente os vestígios arqueológicos que permitem tirar conclusões sobre a sociedade grega, tá certo? Então esses vestígios arqueológicos permitem concluir, por exemplo, que eles tiveram contatos com outros povos como os egípcios, por exemplo, que eles vão desenvolver aqui, ó, uma escrita na tábua de argila através de vários ideogramas ou pictogramas, tá? Que vão possibilitar um sistema de escrita, tá certo? Então esses vestígios arqueológicos permitem concluir algo sobre a sociedade de Micenas. E aqui, por exemplo, que eles têm essa escrita linear B, né? Era chamado de linear B. Agora, uma coisa que a gente tem que atentar é a importância dessas fontes históricas, esses vestígios arqueológicos, né? Por exemplo, várias escavações permitiram encontrar essa belíssima máscara feita com metal, que ela era o quê? Ela estava com uma máscara mortífera em uma tumba de um antigo rei lá de Micenas. Então, é um vestígio arqueológico. Lembra daquela primeira aula sobre fontes históricas? Lembrem disso, galerinha. Lembrem disso, tá? Então, isso é uma fonte histórica para compreender a sociedade micênica. Só que tem outra questão aí também, tá? Que é justamente a questão das fontes escritas, da literatura. Que aqui, ó, coloquei o cavalo de Troia porque ele relembra justamente a história escrita pelo poeta grego Homero. E o Homero ele vai escrever 2 livros, um é a Ilíada e a outra é a Odisseia. Ilíada que narra a guerra de Troia e Odisseia que é a volta de Odisseu, voltando da guerra de Troia rumo a Ítaca, a sua terra. Aí o que acontece? Ninguém sabe se essa história realmente aconteceu. O que dá para saber com essas histórias é que dá para se ter uma ideia de como era a vida dos gregos nesse período, tá certo? Só que é o seguinte, pessoal, essa é a sociedade de Micenas. Só que chegou um tempo que ela entrou em declínio porque ela foi invadida por outro povo daquele tempo, que eram os dórios, tá? Então, ó, a invasão dos dórios. Então vai acontecer o quê? Os dórios vão chegar com tudo, com suas espadas, com suas lutas, com seu poder bélico, e eles vão lutar contra a sociedade de Micenas e vão vencer, e eles vão buscar destruir
a cultura micênica, tá certo? Então, ó, como eles vão destruir as cidades micênicas, os palácios vão ser saqueados, as técnicas artesanais, a escrita micênica, tudo isso vai ser abandonado. Então vai acontecer o quê? Uma morte, um assassinato à cultura micênica, tá certo? Só que é o seguinte, esses micênicos que sobreviveram, que escaparam dos dórios, eles vão se estabelecer na Ásia Menor, outra parte do Mar Egeu, tá certo? Então, ó, eles vão se estabelecer na Ásia Menor, então eles vão fugir do lugar de origem deles. Então isso vai ser o quê? Uma diáspora, uma dispersão, uma fuga do seu lugar para outro lugar. Isso vai ser conhecido como a primeira diáspora grega, tá certo? Primeira diáspora grega. Lembrem disso que eu posso perguntar na prova, tá certo? A economia deles, pessoal, a economia deles, como eles se mantinham, como eles se sustentavam, era justamente aqui, ó, através da agricultura de subsistência e da pecuária. Eles criavam animais e plantavam comida para o seu sustento. E tinha também a formação de clãs, que a gente já viu sobre clãs, né? Que eram famílias, né, organizadas entre si, separadas umas das outras, tá certo? E esses clãs lá na Grécia, por exemplo, eram chamados de gênos, tá bom? Então, eles acreditavam, por exemplo, que todos tinham um ancestral comum. Todos tinham um grego, todos tinham um ancestral que todo mundo descendia dele, cada povo de cada gênero, por exemplo. Então muitos acreditavam serem descendentes tanto de heróis ou semideuses, como também de deuses. Então muitos acreditavam serem descendentes de Poseidon, de Hera, de Hades, de Ares, de Ártemis. Todos eles são deuses gregos, tá certo? Então é a crença em um deus grego que todos eram descendentes dele, tá certo? Então cada gênero, pessoal, cada clã, cada família tinha um líder. E esse líder, que tinha essa grande, enorme família, esse líder tinha uma função comprimida de várias funções, uma junção de várias funções, que ele era um líder militar, era um líder religioso e um líder político também, tá certo? E ele era, no quesito religioso, ele também era sacerdote, que servia como ponte entre seu povo e o seu Deus, tá certo? Então, vamos lá, a formação do gênero. Os gêneros, como eles eram formados? O patriarca, seus familiares, seus escravos, parentes próximos, né? Próximos, eu coloquei próprios aqui, mas são próximos, e os seus hóspedes. Então, tudo isso aí está incluso na categoria de gêneros, tá certo? A terra era coletiva, não existia propriedade privada durante muito tempo. A terra era coletiva, a terra era um bem de todo mundo era dono da terra. Só que é o seguinte, com o tempo, eles começaram a dizer o seguinte, ó, essa parte que é mais fértil, que é melhor para a produção, vai ser minha, aquela menos fértil vai ser sua. Então cada um começou a separar a sua propriedade. Tanto é que começaram as injustiças sociais e as pessoas, elas não tiveram mais o mesmo direito sobre a terra de qualidade. Então começou aí a chamada desigualdade social e a formação de uma aristocracia rural, né? Que é, por exemplo, um governo dos mais ricos, entendeu? Então, o que é que vai acontecer aí? Vão surgir dessa forma, a partir do momento em que a terra passa a ser separada, vão surgir as chamadas primeiras polis. Polis a gente pode conhecer como uma cidade, tá certo? Então quando alguém fala polis grega, lembrem de cidade, cidadela, uma cidade mesmo, tá certo? Aqui é um exemplo de uma cidade que fica, por exemplo, entre dois rios, né? Fica em Siracusa, uma cidade chamada de Siracusa, tá? Isso fica na Grécia, a formação das primeiras polis. Essa aqui pode ser considerada um exemplo de polis grega, por exemplo. E aqui vamos ver como era que funcionava depois dessa separação de terra, como acontecia a pirâmide social na própria Grécia. No topo estavam os eupátridas, que traduzindo significa bem-nascidos, aqueles de melhor poder aquisitivo, que tinham mais dinheiro, tá certo? Então eles governavam os outros. Então os eupátridas, considerados nobres, estavam no topo e abaixo estavam os metecos, que eram as mulheres, que eram os homens pobres, enfim, quem não tinha privilégio eram os metecos, e os mais desprivilegiados estavam na base social, que eram os escravizados, tá certo? Vão anotando essa pirâmide social, dá pause aí, dá teu print
e vai anotando. Então, como funcionava a organização da polis? Aqui eu coloquei polia. Pessoal, vou pedir um momentinho aqui para eu dar uma pausa para tomar uma água, que a minha garganta está doendo. Já tomei, ou melhor, já dei 2 aulas aqui. Um momentinho rapidinho, hein? Só um momento. Valeu, Juninho. Então aqui, ó, como era organizada a polis, por exemplo, principalmente através do Acrópole. O Acrópole servia como um templo que estava presente, por exemplo, na Cidadela, que era uma cidade pequena. A cidade pequena que tinha um templo, que tinha as escolas, que tinha os espaços de formação, que tinha tudo isso, entendeu? Então o Acrópole era justamente uma cidadela fortificada no alto de uma colina. Então existia uma montanha e no topo daquela montanha ia se formar, por exemplo, as cidades, as cidadelas. E essas cidadelas que aconteciam eram conhecidas como acrópolis, tá certo? E ela servia também como centro religioso, era um local sagrado. Quem queria cultuar aos ancestrais, iria para o Acrópole, por exemplo, e também servia como palácio real. O Acrópole era o principal local onde se encontravam os governantes, o palácio real. Os reis ficavam no próprio Acrópole. Existiu também, por exemplo, a construção de moradias, teatros, ginásios, oficinas de artesãos e a própria ágora, tá certo? Então vocês vão ver que vão surgir vários tipos de construções que a gente conhece até hoje no teatro, né? O teatro, as moradias, os ginásios, tudo isso vai surgindo na Grécia, tá? Então se liguem nesses detalhes aí. E aqui, por exemplo, é uma demonstração do que era a ágora, que era um espaço que ficava dentro do Acrópole, no território do Acrópole, que era um território de cerimônias, de festas luxuosas, de discussões entre os cidadãos, onde eles se reuniam para decidir a política grega, tá certo? Isso é a chamada ágora, tá bom? E uma coisa que a gente não pode deixar de perceber é justamente a relação dos gregos com os seus deuses. Como é que acontecia? Como eu falei, a religião grega era justamente baseada na mitologia. Eles tinham mitos que eles acreditavam serem sagrados, tá certo? Então uma coisa muito marcante era a sua religião, e eles eram politeístas. Lembrem que eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses diferentes, como Ares, o deus da guerra, Ártemis, deusa a caçadora, como, por exemplo, Deméter, que era a rainha a deusa da fertilidade, da agricultura, tá? Então não esqueçam disso, tá certo? Então eles tinham vários deuses, como exemplificados aqui, que eram aqueles seres que eram imortais, que tinham poderes, um determinado poder, e além disso eles eram imortais. E onde é que viviam esses deuses? Eles acreditavam que os deuses habitavam no chamado Monte Olimpo, e o Monte Olimpo era a montanha mais alta da Grécia, tá certo? Então, estavam aqui os deuses, só que eles também acreditavam nos semideuses, que é aqueles que eram metade deuses, metade humanos, né? Então, eram aqueles, por exemplo, seres que tinham poderes especiais, só que eles eram mortais, eles não viviam para sempre. Então, um exemplo disso aqui, ó, por exemplo, é o próprio Aquiles. Quem já ouviu falar naquela expressão chamada tendão de Aquiles? A expressão tendão de Aquiles, que significa ponto fraco, ela surge justamente com um termo grego, que, por exemplo, Aquiles, ele é filho de uma deusa. Aquiles, ele foi filho de uma deusa, certo, mas de uma deusa com um humano. Aí ele, por exemplo, ele foi abençoado, mergulhado em uma água, que aquela água era sagrada e que tornava ele inatingível em todo o seu corpo. Só que ele teve, para ser mergulhado, ele teve que ser pego pelo calcanhar e mergulhado. Então o calcanhar não foi molhado. Então foi a parte que ficou vulnerável, tá certo? Então ele só podia morrer se ele fosse atingido no próprio calcanhar. É aí que surge a expressão tendão ou calcanhar de Aquiles. Eu trouxe aqui duas versões do Aquiles, a branca e a negra. A branca é uma versão que mostra o Aquiles, aqui representado pelo Brad Pitt, né, no filme antigo chamado Troia. E aqui o Aquiles numa versão cinematográfica mais atual, que é justamente a série que está na Netflix, tá? Que narra uma série sobre a Guerra de Troia. Eu acredito que essa aqui seja mais realista, justamente por conta da terra, por conta de onde viveram os gregos. Então, Aquiles era o rei dos Mirmidões e ele era considerado um semideus ou um herói, são sinônimos, tá?
Então, vamos entender agora, para finalizarmos a nossa aula, os legados da Grécia Antiga. E quando eu falo legados, o que é que eu quero dizer? É tudo aquilo que acontecia na Grécia, mas que permanece até os dias atuais, como os esportes, alguns Jogos Olímpicos, por exemplo, começam lá na Grécia. Outra coisa é justamente o nascimento da filosofia. Os principais filósofos mais conhecidos até hoje, eles vão ter suas matrizes lá na Grécia, em Atenas, por exemplo. Que é um exemplo muito conhecido, o próprio Tales de Mileto, Sócrates. São os caras que vão propor métodos e teorias que são base para a filosofia, que é utilizada até hoje. Então, pessoal, jamais esqueçam desse legado aí da Grécia Antiga, o nascimento da filosofia, as origens do teatro, né? O teatro, ele nasce lá na Grécia. Primeiramente, eles utilizavam o teatro para prestarem homenagens aos seus deuses, né? Eram peças teatrais adorando aos deuses, mas com o tempo eles vão começar a fazer críticas sociais, colocar musicais e tudo mais, tá? Então o teatro, ele nasce também na Grécia Antiga. E também aí agora, para finalizar, a melhor parte, só que não, né? São as atividades para vocês fazerem. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês responderem todas as atividades do capítulo 9. Sexta-feira a gente se reúne, tiraremos todas as dúvidas que forem aparecendo, corrigindo todo e qualquer exercício que seja apresentado pelo nosso módulo. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Tchau, tchau!